Por que não começa? Começou. Tá gravando agora. Bom, lendo o artigo, os alunos envolvidos são Gabriel Anjos, Beatriz Costa, Gabriel Vitor de Amorim, a Maria Cecília, Eulenara Rodrigues e Tamily Viegas. A disciplina que nós iremos estar apresentando esse artigo é de inglês instrumental e FMT Campus Campo Novo dos Parecis, curso bacharelado em agronomia, primeiro semestre, / 2020. Bom, o tema do artigo é Desbloqueando a Biotecnologia Agrícola nos Países em Desenvolvimento, um relatório de campo. Essas são as referências que foi utilizada para fazer o artigo, né? As referências de algumas universidades e os autores. As palavras-chave. Pode começar, Gabriel. Ali as palavras-chave que veio no artigo, começa lá pelo biosafety, que no caso é biossegurança, regulation, que significa religião, biotechnology, que é a biotecnologia, developing countries, que são os países em desenvolvimento, aí temos a África, a Ásia e Latin América, que é a América Latina. Bom, as áreas relacionadas do nosso artigo na área da agronomia sobre biotecnologia são sementes, 2 desvios de bioquímica, não muito sobre bioquímica, mas a gente não podia estar deixando de citar, e sobre genética. Pode começar. A introdução, é que não tinha aparecido aqui ainda, desculpe. A introdução, eu peguei 2 trechos da introdução do artigo mesmo, que explicam mais o que no artigo vai retratar. No primeiro trecho ele está falando sobre que as aplicações da tecnologia, ela tem um grande potencial de contribuição na agricultura sustentável e ajuda muito os pequenos produtores de pequena escala nos países que estão em desenvolvimento. E o segundo trecho explica um pouco sobre que no artigo está retratando um pouco como foi a discussão sobre o uso de produtos GM, que são geneticamente modificados. E, tipo assim, incluindo países dentro dos países em desenvolvimento, incluindo safra desenvolvida por empresas públicas, no setor público. Dei uma análise de biossegurança e também por meio de exame, que o pessoal estava do contra desses produtos porque retratava que poderia causar danos às pessoas. Bom, o objetivo específico do artigo. Propriamente, o nome do tema já diz, né? Desbloqueando a biotecnologia agrícola nos países em desenvolvimento. Para os produtos biotecnológicos, sobre o potencial dessa tecnologia para responder às necessidades agrícolas. Esse artigo retrata que eles têm... Ai, meu Deus do céu. Que esse GM retrata as necessidades agrícolas que ainda existem em principais países desenvolvidos, que são necessários, que são 3 países de estudos que foram examinados a tomada de decisões regulamentadas, eficientes e estrangulamentos para a cultura da GM. Com base nessa proposta, eles estão com esse exato objetivo de fazer a liberação possível, porque vai trazer um imenso, como que eu digo, imenso benefício, tanto para os países desenvolvidos, quanto para os não desenvolvidos, né, que necessitam tanto do milho, tanto da soja e etc. Materiais e métodos. Essa parte ficou dividida entre eu e a Beatriz, eu vou começar falando. O texto fala sobre a biossegurança na cultura GM, e aí fala, né, sobre os benefícios das plantas transgênias e que ela fica mais resistente a pragas e a doenças. Também fala sobre os malefícios, né, que ela pode fazer mal também para
para a nossa saúde, para a própria natureza e para os pequenos agricultores. E essa pesquisa é dependente o texto é dependente da pesquisa da IFPRI, que é o Instituto Internacional de Investigação de Políticas Alimentares, e a ISNAR, que é o Serviço Internacional de Investigação Agrícola Nacional, que pesquisaram em 6 países, mas foram completadas em 4, que foi a Quênia, o Brasil, a Índia e a China. Aí a Beatriz vai falar um pouco mais sobre esses 4 países. Bom, basicamente eu vou complementar o Alexandre deu início à explicação. No artigo, retrata que a ONU bloqueou a liberação das culturas GM. Porque, assim, no início, alguns partidos ajudaram a começar um conflito por questões de medo de bagunçar a estrutura do solo e ser prejudicial tanto para a população como para a alimentação. Só que aí, por fim de tudo que aconteceu, no artigo diz um pouco que o IBAMA ajudou no fim para acontecer a liberação. Foi reconsiderado porque o Japão, eles estavam... No Japão, eles estavam usando e daí foi reconsiderado. Tudo isso aconteceu na base de 2000, que foi marcado com Sul do GM 2000 deixa eu... Essa aqui. Pronto? Então, nessa parte eu vou falar um pouco sobre os resultados e as discussões, né, que eles tiveram durante a pesquisa. Eles perceberam que as técnicas do DNA recombinante ia proporcionar bastante melhoria, né, na produção de novas plantas, por causa que o solo seria um solo mais fértil, tipo... Com as novas características, né, ia ser bem mais... Bem do chão para não me ler. Também? Gente, minha internet está travando. Então, aqui as autoridades agrícolas e comerciais para exportação no Brasil estavam inicialmente entusiasmadas com as culturas GM, mas começaram a considerar os consumidores em grandes regiões importadoras como os Estados Unidos e o Japão começaram a mostrar em clara referência por soja e milho não GM. Então, eles preferiram comprar, né, no Brasil
por causa que no Brasil ainda não tinha plantação de milho e soja GM. Então, eles optaram por comprar no Brasil por causa disso. Cecília, a sua parte. Então, meu nome é Maria Cecília, né? Vou falar das partes importantes que foram encontradas no artigo. Ele fala sobre da área da agronomia, né? Como biotecnologia e da biossegurança, agricultura, genética, que seria GM, que seria geneticamente modificada, crops de cultivo, sede de sementes, de técnicas, wills, loss, que é beta de rendimento, soil, que é solo, farms, que é agricultores, né? E small farms, que é pequenos agricultores, e transgênico, que seria transgênicos. Ok? Essas foram as palavras-chave importantes do artigo, que faz a parte da agronomia. E, bom, complementando aqui que a Cecília acabou de dizer, essas palavras são palavras que a gente vai achar normalmente, e não somente nesse artigo, mas em outros artigos que a gente vai sempre estar observando que essas palavras sempre vai estar presente na nossa área da agronomia. E é isso. São as palavras mais comuns em si do nosso ramo. Legal.